quem chegou para agradar e deixar mais leve esta madrugada. É claro que você não está vendo esse vídeo de madrugada, provavelmente está vendo durante o dia, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, no almoço. Mas o que eu quero é ter você aqui comigo. Ó, chegamos a 9.000 inscritos no canal. Irmão, faltam 1.000 para batermos 10.000 e termos a nossa meta do ano. E aí, para bater 10.000, o que a gente precisa? Preciso de você compartilhando. Preciso de você dando like. Preciso de você comentando. Mas, Pardal, se eu comentar e compartilhar, os meus adversários vão saber que você existe. Irmão, se seus adversários não souberem que eu existo, eu não vou aumentar, não vou crescer o canal, não vou ter pessoas, não vou conseguir... E nem você vai me ter daqui a um tempo, porque eu vou parar com as redes sociais, pô. A gente precisa falar pra muita gente, pô. Me ajuda a ser esse youtuber, blogueirinho, analista, o que for. Me ajuda a ter uma felicidade nesse ano de 2023, porque eu já estou agoniado com o meu Botafogo. Eu fui demitido nesse ano, eu rompi o ligamento, eu preciso ser feliz. E para eu ser feliz eu preciso do teu like, do teu comentário e do seu compartilhamento. Quebra essa. E aproveita, ó, na hora que você for compartilhar, compartilha o Instagram também. A gente tá chegando a 26.000 seguidores. Eu preciso de 30. Trintão, vamos? Tamo junto? 10k no YouTube e 30k lá no Insta. Partiu? Galera, rodada pra mim muito boa para a estatística e óbvia, e ainda mais que os mais escalados estão indo para outro caminho. Esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo mais rápido, porque as análises estão mais mastigadas, tá? Então vai ser bom para vocês. Vou montar o time base aqui para vocês verem e a gente vai começar falando, né, obviamente, aquela análise linda, gostosa e maravilhosa de XG, gol sofrido e gol feito. Partiu! Bom, para começar aqui, vamos falar do nosso XG, que vocês já conhecem, né? XG é expectativa de gol. E como que você chega na expectativa de gol? Simples, através das finalizações. Cada finalização tem uma pontuação, né? E essa pontuação ela é dada de acordo de onde foi a finalização, se foi com o pé direito, com o pé esquerdo, se foi de cabeça, se foi dentro da área, se foi fora da área, se estava marcado. Enfim, existe um critério que ela faz uma pontuação, que ela cria uma probabilidade daquela finalização ter sido gol. E a expectativa de gol nada mais é do que a junção dessas probabilidades. Então, quanto mais finalização o time der, ou quanto mais finalização o time ceder, existe a chance do time fazer gol ou do time tomar gol. Simplesmente a gente está medindo as finalizações. É óbvio, né? Para fazer gol, o time precisa finalizar. Quanto menos finalização o time der, mais difícil é o do time fazer gol. Quanto mais finalização o time fizer, mais chances do gol sair. E aí a mesma coisa. Quanto mais finalização o time adversário evitar, mais chance de não levar gol. Quanto mais chance o time adversário levar, mais chance, né, do time levar gol. Então, nada mais é do que isso. E aqui eu fiz um critério que eu coloco a recorrência junto com o XG, olhando também gol. Exemplo, eu quero uma recorrência de XG menor ou igual a 1. O que eu quero aqui para vocês entenderem? Todo vídeo, galera, eu vou fazer um pouco dessa introdução de XG, porque tá chegando sempre 50, 100 pessoas aqui, então acho que é importante a gente ter essa leitura, né? E aí quando todo mundo tiver super fera, a gente não faz mais isso, e eu acho importante, né, falar para os mais antigos e para os mais novos também. Então, o que eu tô falando aqui? Eu tô falando o seguinte, eu quero quais são os times que não estão chegando no XG de 1 e quais são os times que não estão cedendo para o adversário um XG maior do que 1. E aí eu quero ver a recorrência disso. Recorrência nada mais é do que algo que é recorrente. É quantas vezes, dentro daquele espaço que a gente está estudando, o time cedeu ou conquistou aquilo. Aqui a gente sempre está analisando 4 jogos do mando, ou seja, 4 jogos do time em casa e 4 jogos do time dos times que jogaram fora de casa. Então aqui é o seguinte, qual é o time que está evitando o adversário de finalizar, né? E qual é a recorrência, quantos jogos isso está acontecendo? E qual é o time que não tem levado gol? Então vamos lá, aqui de cara, ó,
Se a gente pegar pelo XG, a gente tem 4 times muito fortes, né, que não estão deixando o adversário finalizar. Galo, 100% dos últimos 4 jogos que o Galo fez, o XG do adversário foi menor do que 1. Goiás, 75% dos jogos que fez, né, dos últimos 4, o XG do adversário foi menor que 1. Cuiabá também, mas o Cuiabá ele não tá valendo esse jogo. E Palmeiras, em 75% dos jogos que fez, também, né, jogando em casa, o adversário não chegou a pelo menos 1. Lembrando que o jogo do Palmeiras e Santos não será no Allianz, tá? É importante a gente ter isso na cabeça, pelo fato, né, que tem um show lá no Allianz, e aí esse jogo, se eu não me engano, vai ser... Agora eu não sei onde vai ser, mas é um... Deixa eu até procurar aqui, ó. Eu não lembro... Eu esqueci o nome do estádio. Que vai ser esse jogo. Eu sou muito... Todo os influenciadores já vem tudo o scriptzinho, né? Eu sou muito zoado. Vai ser lá na Arena Barueri, tá, cara? Vai ser lá na Arena Barueri. Eu acho, inclusive, né, que é um campo que é bom até pro Santos, né? Então, fora do Allianz. Então, esse jogo aqui mostra muito do Palmeiras jogando em casa com o Allianz, mas mesmo assim, é um time que quando joga em casa, né, um time quando tem ali a vantagem do mando de campo, os adversários não finalizam muito, né? E aí não conseguem chegar com um XG muito alto. Inclusive, hoje, no jogo da Libertadores, mesmo com um gol, o Boca Juniors não chegou a 1 de expectativa. Foi 0.9 a expectativa do Boca. Foi muito próximo, né, de 1, mas mesmo assim ainda foi abaixo de 1. Então o time, quando joga no Allianz, é muito forte. E nos últimos 4 jogos que fez em casa, 3 deles não levou gol. Então, galera, o que a gente vê aqui? Desses times, tirando o Cuiabá, eu tenho 3 times com potencial de segurar saldo, pelo que eles não estão cedendo para o adversário, que é Galo, Goiás e Palmeiras. E do outro lado, eu tenho também adversários que não estão conquistando, né? Então, olha só, o Santos, metade dos jogos não chegou a um XG de 1, e em quase todos os jogos aqui, né, em 75% dos jogos, não fez gol, né, jogando fora de casa. Lembrando, né, que vai ser fora de casa. O Santos não joga na Vila, mas é um campo, entre aspas, neutro, né? Porque nenhum dos dois times tem costume de jogar nesse campo. Cruzeiro a gente pula, aí vamos pro Bahia. Bahia, em 50% dos jogos que fez, né, dos últimos 4, não chegou a um XG de 1 e também não conseguiu fazer gol em 3 de 4 jogos. Mesmo índice aqui do Santos. Já o Coxa, né, fez gol em todos os jogos que fez fora de casa, dos últimos 4, mas não chegou a um XG de 1. Ah, pardal, então eu vou fugir do Galo. Vou fugir do Galo, pô. Olha o Coxa aí, ó. O Coxa tá fazendo gol. Calma, meu Ludmilo. Calma, né? Por quê? Calma. Cara, se o Coritiba, né, não tá chegando a um XG de 1, isso mostra que o Coxa não está finalizando. Ele está conseguindo fazer gol, ou talvez numa falha, ou numa bola parada. E é muito pouco para que você evite de colocar alguém da defesa do Galo, porque o time não está finalizando. É diferente, é a mesma situação do América Mineiro. O América Mineiro não tá batendo um XG de 1, não tá tendo muitas oportunidades, mas tá jogando por uma bola e tá fazendo gol. Qual é a diferença do SG do Galo pro SG do Fortaleza? O Fortaleza, diferente do Galo, levou gol em quase todos os jogos. E o Fortaleza, diferente do Galo, em metade dos jogos que fez, o adversário do Fortaleza passou de 1 de XG. Então isso mostra que a defesa do Galo é uma defesa mais concisa, mais confiável,
porque nesses últimos jogos não deixou o adversário jogar, não deixou o adversário finalizar, e a defesa do Fortaleza é mais instável, porque na maioria dos jogos tomou gol e ali na metade dos jogos deixou o adversário finalizar. Então essa é a diferença, tá? Então eu vejo ali Galo, Goiás e Palmeiras como boas defesas, né, para essa rodada. O Fortaleza corre um pouquinho por fora, eu acho que muito ali porque o lateral ali do Fortaleza, o Bruno Pacheco, tem ali um potencial até de uma assistência, porque o lado direito ali do América é um lado mais fraco. O América é um time que gosta de sofrer finalização em escanteio, então você tem ali o Brits, né, que pode acabar se dando bem, mas eu acho que esse SG do Fortaleza é um pouco mais complexo de acontecer. E aí eu tenho outros times, né, por exemplo, o Botafogo não tá fazendo gol e não tá chegando no XG, mas o Botafogo perdeu o Bruno Lage. Se fosse um jogo Botafogo-Fluminense com o Bruno Lage, eu diria que talvez o Fábio ou alguém da zaga Fluminense seria interessante. Agora, com o Lúcio Flávio, o que vai acontecer? Na minha visão, o Botafogo vai sofrer, vai tomar 55 finalizações, o Lucas Perry deve fazer uns 15 pontos e vai ali num contra-ataque fazer 2-0. Porque era o estilo de jogo, né, que o Caçapa manteve do Luiz Castro e que o Lúcio Flávio, né, sabe que o Botafogo funciona quando pega esses times assim mais ofensivos, né, mais de ataque, né? Então é o estilo de jogo ali que provavelmente o Botafogo vai, né, adequar. Então aqui, galera, de SG é isso. Pardal, e do outro lado, tem algum? Cara, talvez o Braga que não leva gol, né? Mas como tá jogando lá na arena, pô, o jogo lá é bem complicado. Então eu já corto aqui um pouco, acho que é um SG mais arriscado. Na minha opinião, fica ali Galo, Goiás e Palmeiras como as 3 boas opções. E o Fortaleza ali correndo ali, dando aquele corre ali por fora. Já no ataque, a lógica é exatamente a mesma. A diferença é, cara, gol sofrido. Pô, quase todos os times tomam gol todos os jogos. Ó, se você pegar nos últimos 4 jogos de todos esses visitantes, somente 2 times não levaram gol todos os jogos. Botafogo e Bragantino. De resto, praticamente todos os times. E dos mandantes, tá um pouquinho menor, né? Você tem Galo, Fortaleza e Cap levando muito gol, o resto ali tá um pouco mais de boa, né? E aí, mais uma vez, Galo, Palmeiras e Goiás não estão levando gol, que aí é a recorrência contrária. Lá a gente estava com uma recorrência de 75% de gol sofrido, né? De gol pró, né? Que a gente fala. Então era um time que não estava levando gol. E aqui a gente está falando de gol feito, né? De percentual. Aliás, aqui é percentual de gol sofrido mesmo. Né? Lá era a mesma coisa, só que era a quantidade de jogos que não tá fazendo gol. Né? Então aqui é a quantidade de jogos que levou gol. Né? Então é a mesma coisa, só que na visão contrária. Então, pô, cara, potencial de fazer gol, todos os times têm. E aí, qual que é o barato do Cartola? Na rodada passada a gente tinha uma porrada de potencial, né? E qual eram os times que tinham potencial para os atacantes fazer 10, 12, 15, 20 pontos? Aqui a gente consegue ter um pouco dessa visão, pegar um pouco dessa participação em gol, pegar um pouco dos gols do que o time vem sofrendo. Então aqui é o contrário, eu quero saber quais os times que estão com uma recorrência de XG maior ou igual a 1,5, tá? Esse que é o importante, maior ou igual a 1,5, tá? E qual é a recorrência de gols maior ou igual a 2, ou seja, quais os times que estão com XG alto e fazendo muitos gols, e quais os times que estão cedendo muito XG e levando muitos gols. Aí, ó, você já vê aqui que dos mandantes não tem nada que preste, então vamos focar aqui no visitante, né? Visitante, qual é o time que tá cedendo XG e tá levando gol? Aparecem 3. Coritiba, Grêmio e Santos. Porra, se eu tenho Coritiba, Grêmio e Santos cedendo XG e levando gol, pô, os ofensivos de Galo, Inter e Palmeiras são ofensivos que eu tenho que pensar em colocar no meu time. Aí vamos para segundo nível de qualificação. Porra, o Grêmio tá pegando o Inter, que, pô, foi eliminado da Libertadores, é um Grenal que é meio imprevisível.
Então, por mais que o Grêmio esteja levando gol, aqui tem outra motivação. Então, eu não vou olhar para esse jogo. Me sobrou Curitiba e Santos. Porra, beleza. Eu tenho no Palmeiras. Quem são os ofensivos do Palmeiras? Eu tenho o Veiga, eu tenho um Piquerez, eu tenho um Mike, eu tenho um Dudu, eu tenho um Rony. Esses são os ofensivos. Pô, e o Curitiba? Cara, o Curitiba é a maior recorrência, tá bombando. É o time que mais cede XG e que mais toma gol. Eu tenho o Paulinho, eu tenho o Hulk, eu tenho, né, um monte de gente aqui que pode acabar participando desse gol ou dessa assistência. Cara, se eu tô vendo que o Coxa é o time que mais bomba e eu tenho esse Santos aqui nessa brincadeira, mano, no meu time base, eu tenho que pensar em ofensivos de Palmeiras e Galo. Então aqui a gente já começa a base, né, dobrando o Galo e colocando o Rafael Veiga. Isso aqui é a base do básico, tá? Porra, são os caras mais escalados, mas não é à toa que são os mais escalados, porque realmente tem muito potencial. Mas calma que a gente vai achar um diferencial. Flamengo, meio a meio. Um time que vive, né, metade dos jogos você deu XG, metade dos jogos levou 2 gols, então tem um potencial médio. Aí a gente chega nesse cara aqui, no jogo Fortaleza e América Mineiro. Olha esses indicadores aqui. O América Mineiro, em metade dos jogos que fez, cedeu um XG maior ou igual a 1,50. Vamos baixar aqui para ver quanto que aumenta ali, ó, do América. Deixa eu botar aqui, ó. 1,2, ou seja, cara, quase todos os jogos o América cedeu mais do que 1, né, de expectativa de gol. Vamos voltar aqui para o 1,5. Quando chega a 1,5, a gente está falando de metade desses jogos o América cedeu um XG acima de 1,5, ou seja, os adversários finalizaram tanto a ponto, né, de que o placar desse adversário deveria ser mais próximo de 2 gols do que de 1, tá? Beleza? E o América, nos últimos 4 jogos que fez fora de casa, em 75% desses jogos, o América levou 2 gols. Opa! Achei um negócio interessante aqui. Como que tá o Fortaleza? Porra, aí, cara, que é um match perfeito. Fortaleza, 100% dos jogos que fez em casa, XG acima de 1,5. Time que tá finalizando pra caramba. Pô, o time tá bombando na finalização, né? Quem são esses jogadores que estão finalizando do Fortaleza? É o Lucero, é o Guilherme, é o Pochettino, né? São esses jogadores ali que estão, né, que têm se destacado nessa questão de finalização ali do Fortaleza, ó. Eu vou até colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no ataque. A gente coloca aqui no Fortaleza e vamos colocar todos os jogadores aqui pra gente entender. Olha só. Finalização para fora nos últimos 5 jogos, tá? Lucero, 4 finalizações para fora, 4 FDs, 1 FT, e ainda teve 4 gols, né? Então, pô, Lucero aqui, ó, 4, 8, 9, 13 finalizações. Isso, os últimos 5 jogos total. Não tô falando nem jogando em casa, né? Jogando em casa deve ser mais. Aí a gente tem Pikachu também bombando. Vamos ver aqui de FD. Olha o Pochettino. 5 FDs, 2 finalizações na trave, também bombando, né? Então a gente vê, né, que eu tenho um time que tá conquistando muito e eu tenho um time que tá cedendo bastante. Cara, se eu tô enxergando esse número, irmão, no mínimo eu tenho que colocar algum meia ou atacante do Fortaleza. E aí eu posso dobrar Pikachu com Pochettino, que eu acho uma ótima ideia, ou eu posso escolher um dos dois. Eu vou colocar o Pikachu aqui nesse primeiro. E a gente está montando, você está vendo que a gente está montando a nossa base, né, o nosso time base, sem entrar no detalhe dos scouts. A gente está olhando aqui só, né, montando só nessa visão ofensiva,
né, e defensiva. Isso daqui é muito legal, tá? Porque eu já sei que aqui eu tenho que pensar em Palmeiras, Galo e Goiás, né, que são os times que eu tô bem. E tem o Bruno Pacheco. Esse daqui a gente vai dar uma olhada melhor lá nessa situação. Outro ponto. Cara, se eu tenho o maior time aqui, com 100% dos jogos levando 2 gols e 100%, né, desses jogos passando com XG acima de 1,5, eu tô falando que é um time que toma muito gol e deixa o outro finalizar, tá gerando scout. Se tá gerando scout, meu técnico tem que ser desse time que tá cedendo muita coisa. E ainda tem, obviamente, uma chance de saldo de gol. Então quem é esse cara? Pra mim é o Filipão. A gente já montou 5 jogadores na nossa base aqui, né, só nessa análise de XG. Eu acho essa análise de XG absurda. Eu acho que assim é uma das melhores coisas da minha evolução como analista. Claro, né, que você tem que ver os jogos, tem que analisar tudo, mas em questão de números, em questão de dados, em questão de informação, eu fico muito feliz da minha evolução como analista olhando esse tipo de análise. É uma coisa muito profunda que quase ninguém faz. Eu não tô nos outros planos, não posso dizer quem faz e quem não faz, mas aberto aqui em vídeo, em live, eu quase não vi. Eu acho que só eu faço. Dentro do plano talvez tenha mais gente que faça, tá? Então assim, beleza. Cara, tô descendo aqui, aí eu acho aqui o São Paulo. São Paulo não tá cedendo XG, mas o São Paulo tá levando gol. Aliás, 2 gols ou mais. Então em 75% dos jogos que o São Paulo fez fora de casa, levou 2 gols. Tá certo, o São Paulo veio com o time reserva, tem essas pontas. E do outro lado, cara, o Vasco com o XG lá em cima, porra, e fazendo gol. Então aqui a gente já tem um impasse. Porque eu tenho um Fortaleza aqui bombando, que dá a oportunidade do Lucero, e eu tenho um Vasco aqui interessante também, que dá uma visão aqui pro, né, um up ali pro Verratti, né? Então já tenho essa visão. Então, cara, questão de saldo de gol, né, de defensivo e ofensivo, a gente já chegou mais ou menos numa base bem interessante. Beleza. Agora vamos fazer a nossa qualificação com outros scouts. Cara, goleiro. Quais são os goleiros que eu vejo que são interessantes para a rodada? Vamos lá. Qual a recorrência de defesa? 6 defesas, ninguém está cedendo. 5 defesas. Opa, eu tenho Bragantino, Galo e Palmeiras jogando fora de casa. Cara, Bragantino cedendo... se o Bragantino tá cedendo defesa, então deixa eu colocar aqui, ó, o meu goleiro do CAP. Tem um potencial interessante. Galo, vou botar? Não, porque eu já sei que o Curitiba é um jogo de muito gol. Palmeiras, vou colocar o Santos? Também não. Também sei que o Santos é um time que cede muita coisa. Cara, cheguei em 4 defesas cedidas. Bragantino bate 100%. Então, pô, tenho ali um potencial do Bento fazer entre 9 e 10 pontos. E o Bahia bate 100%. Quem é que enfrenta o Bahia? Pô, o Tadeu. E lembra que lá na nossa análise de XG o Goiás tinha um potencial? Olha um goleiro diferencial aí pra vocês, né? Tem um match, né? O Goiás não tá levando gol e não tá cedendo XG, e o Bahia não tá fazendo gol. Então, ó, tive um match aqui, e o Tadeu pode ser um goleiro que possa fazer seus 9 pontos, né? Que eu posso, né, ter essa visão. Ah, mas e por que não o Bento? Porque lembra que lá no nosso cruzamento o Cap tava levando gol, né? O Cap tava cedendo XG. Qual é o time que não tá levando gol, que não tá deixando o outro finalizar? É o Goiás. Aí eu tenho o Tadeu. Eu gosto muito da opção do Tadeu, tá? Eu gosto muito da opção do Tadeu. Eu acho que o Tadeu aqui é um time, quem quiser diferenciar, que nem eu falei do Rossi na rodada passada, que fez 9 pontos e tava no nosso time aqui, né, do vídeo. Cara, eu acho que o Tadeu é um nome muito bom pra rodada. Aí vamos continuar pra ver. Aqui do outro lado, quase todos os times estão batendo 4, né, de defesa. Mas aí, pô, não vou colocar do Santos, não vou colocar do Grêmio, do São Paulo, do Flamengo também não vale. Então vamos esquecer um pouco dos goleiros visitantes, né, que eu acho que não agregam muito. Coloquei 3 defesas. Apareceu o Grêmio. Não acho que valha colocar, né, ninguém ali do Inter. Então, galera, vocês estão vendo aqui que não tem muita coisa. Aí quando eu boto 2 defesas, aparece o América Mineiro,
Aí, pô, o Fortaleza, será que vale o risco de colocar um goleiro do Fortaleza, né, para fazer ali, se tomar gol, fazer um ponto, né, dado que o Fortaleza cede muito. O Santos cedendo médio, quando eu coloco nos últimos... lembrando que aqui eu tô olhando os últimos 3 jogos, né? Quando eu coloco os últimos 5 jogos aqui, né, o Santos não aparece tanto, parece com 60%, Curitiba também com 60%, tem outros times aqui que estão batendo mais, né, na casa de 2, 3, mas, cara, 2 ou 3 defesas é melhor eu correr para quem tem a opção de SG. E aí, na minha visão, os goleiros que são bons para rodada são esses 4. O Everton, Bento, Tadeu e Everson. E eu colocaria, tá, o Lucas Perry, porque eu acho que com a volta, né, desse esquema do Botafogo, a chance do Botafogo ser um pouco mais reativo é grande, tá? E a chance do Fluminense, né, querer finalizar bastante é grande. Então, para mim, são esses 5 goleiros. Quer um goleiro mais para SG? O Everton e Everson. Quer um goleiro com SG com chance de defesa? O Tadeu. Tá? Eu gosto muito do Tadeu. Eu não vou colocar ele aqui como base, porque aí vai muito do que você tá pensando na tua estratégia. Tá? Vamos pra zaga. Cara, zaga, a gente já sabe que zagueiro tá muito difícil se não for saldo de gol. Então, cara, eu tenho aqui uma opção do Lucas Halter, mas que eu tomaria cuidado de colocar ele pelo fato... vai pra seleção, deve forçar um amarelo, tá pendurado, tá? Teria um pouquinho mais de receio, prefiro colocar o Tadeu, por exemplo. E aí, na minha qualificação, eu tiro. E aí, cara, eu tenho Galo e eu tenho Palmeiras. E aí vai muito do que você acredita. O Galo é um time que não tá cedendo XG e não tá levando gol. O Palmeiras também não tá cedendo XG, não tá levando gol, porém não joga no Allianz. Aí vai muito do que vocês querem, né, tentar cercar. Pô, quero jogar com os laterais do Palmeiras. Beleza, então eu vou com a zaga do Galo. Quero jogar com os laterais do Galo. Aí eu vou com a zaga do Palmeiras. O certo, na minha opinião, é você ter pelo menos 2 de cada time, né? Eu não iria com 3 do Palmeiras e 1 do Galo, ou 3... Talvez eu fosse com 3 do Galo e 1 do Palmeiras. O problema é o seguinte. Os zagueiros do Palmeiras são os caras da bola aérea. Então, você colocando escolhendo um, você automaticamente está correndo o risco do outro, né, fazer alguma coisa e não se dar bem. Outro ponto aqui, se eu coloco o lateral, e o Mike mais uma vez jogou, né, não sei porque tá em dúvida aqui, o Mike tá jogando mais à frente, deu uma assistência hoje, o Piquerez fez gol. Então também tem laterais muito ofensivos. O que você pode fazer, cara, né, dentro dessa loucura, tipo, pô, coloquei o Arana e o Piquerez. Aí, porra, beleza. Aí aqui quem eu coloco? Pô, preciso colocar 2 de cada um? Aí, então eu vou no Everson, vou fugir do Tadeu, e aí sim eu coloco o Gomes e o Murilo, tá? Eu acho que é um pouco por aí. O que eu vou falar pra vocês é o seguinte, eu vou tirar esses daqui, eu vou deixar o Arana e eu vou deixar o Gomes. Por quê? Porque se você quiser dobrar o Palmeiras, você bota o Murilo. Se você quiser colocar mais um do Galo, você pode colocar o Everson. E aqui você pode colocar, ou também pode colocar o Mariano, que tem um potencial bom. Você pode colocar outro nome e tal. Na questão de lateral, galera, além desses nomes, eu vejo poucos nomes interessantes. Um deles é o Sander, que eu acho que pode funcionar pelo fato de pegar ali essa marcação do Ademir. E o outro é o Bruno Pacheco, que tem essa questão do lado direito do América Mineiro ser um lado mais fraco, né? Pode pegar ali um pouco de desarme, mas eu não vejo o Fortaleza com muito SG. E, cara, aqui tá o Hugo, né? Acho que pelo Joga 10 News, o Sander já tá provável, se eu não me engano. Deixa eu até colocar aqui. Ó. O Sander tá provável, né? Ali não tá o Sander e tá o Bruno Santos. Então, assim, o Sander pode ir pro jogo. Então pode ser um nome interessante, mas eu particularmente para botar o Sander eu prefiro botar o Tadeu, tá? E aqui o Bruno Pacheco é muito mais para se você quiser alguma coisa ali de ataque. Tirando isso, cara, eu acho que vale a pena você colocar Galo e Palmeiras.
Ah, porra, mas será que o Piquerez faz gol? Será que o Mike vai bem? Será? Isso tudo é uma hipótese, não dá pra saber. Da mesma forma que o Arana também vai pegar um lado muito fraco. Lembrando, né? O Curitiba é um dos times mais frágeis, né? Você vê que potencializa muito. O Arana, mal ou bem, acaba, né, tendo seus pontos mais ofensivos. Se você quiser colocar, cara, o Arana com o Piquerez ou o Mike, né? Dependendo de quem vai. E aqui você colocar o Murilo e colocar o Everson, ok. Ah, pô, não quero ir aqui, eu quero colocar o Maurício Lemos. Pô, de boa também. Aí sobra aqui pro Everson. Ah, eu quero colocar o Mike e o Piquerez. Pô, aí eu acho que você vai ter, né, que colocar dois ali do Galo. Então, assim, eu tô tirando esses e tô colocando na base o Arana e o Gomes, porque eu acho que são as boas ali, né, dessa situação. Passando para isso, já falamos de lateral, vamos pro meio. Cara, meio campo, a gente já viu quais são os times que cedem muita coisa, a gente já entendeu, né, que eu tenho aqui uma opção de colocar mais um do Fortaleza, né, acho que é bem interessante. Eu tenho a opção de colocar alguém do Vasco, né, até porque o São Paulo vem tomando gol. Mas quando eu vejo aqui na recorrência de participação em gol para meio campo, por exemplo, quando eu coloco duas nos últimos 5 jogos, aparece América Mineiro e Curitiba. Então é uma coisa de eu cercar, talvez colocar alguém do Galo, né, para tentar dar uma cercadinha ou tentar dar uma acelerada, que pode ser o Igor Gomes. O Igor Gomes que na última fez 8 pontos, né, deu uma assistência, né, acho que deu assistência, fez gol. É um jogador mais instável, né, não é tão regular, né, mas a gente vê ali que é um time que cede. Quando eu coloco uma participação em gol para meia, tá, nos últimos jogos, aparece América Mineiro, Santos e São Paulo. Então, assim, um meio campo que eu poderia colocar, olhando um pouco da estatística, seria Pochettino ou Pikachu com o Veiga e o Paulinho, por exemplo, né? Então esse seria um meio estatístico aí. Ou eu posso colocar dois do Fortaleza com o Veiga, né? O Vasco também cede alguma coisa, mas o São Paulo não tem nada. O Inter tá cedendo, se eu quiser colocar o Cristaldo, mas é o que eu falei, é um Grenal. Se eu colocar nos últimos 3 jogos, coloco 2 participações, não aparece ninguém, aparece o Cuiabá que não tá valendo. Mas se eu coloco uma, aparece América Mineiro de novo e o São Paulo. Então seria aqui, ó, eu colocando um Fortaleza e um Vasco para dar essa equilibrada. E o Cap também aparece, então teria um Evangelista. Então, assim, eu tenho boas opções para o meio. O que eu tenho na minha cabeça, né, hoje, é que como eu tenho esse Santos, né, cedendo algumas coisas, nos últimos jogos nem cedeu tanto, né, mas como eu tenho esse Santos ali que tem uma recorrência boa nos últimos 5, né, um time que cede para meio, e o Veiga é um dos principais ali do Palmeiras, cara, eu posso colocar o Veiga. Eu quero dobrar o Fortaleza e colocar o Paulinho. Também, a estatística tá apontando para isso. Então tem uma base aqui de Pikachu com Veiga, aqui você vai decidir, vai colocar Pochettino, vai colocar Paulinho, vai colocar até o Cristaldo mesmo, se quiser. Eu iria, né, pelo menos na minha base aqui, de Veiga e Pikachu, tá? Vamos pro ataque, cara, que é pra gente finalizar. A gente já fez a base do ataque e eu vou fazer a mesma coisa. Qual é o time que tá cedendo 2 participações em gol para atacante? Aí olha quem aparece: Curitiba e América Mineiro. Cara, teoricamente, um ataque com muito potencial seria, né, esse ataque no qual eu fosse de Lucero. Mas a gente já falou, né, que tá ali um pouco entre o Lucero e o Verratti, quem que eu coloco, quem que eu não coloco. Mas um ataque com muito potencial ali, pelo fato de ceder muita participação em gol, a gente tem visto, né, quem tá cedendo a recorrente 2 participações em gol para atacante: Coritiba e América Mineiro. Vou colocar em uma participação em gol. Detalhe, se eu coloco nos últimos 3 jogos, América Mineiro, Coxa e Santos, tá? Estão cedendo participação em gol para atacante, tá? Então você vê que nos últimos 3, né, 2 de 3 jogos, América Mineiro e Curitiba cederam bastante. Nos últimos 5, o América Mineiro desceu um pouquinho, mas ainda assim está bem alto. Se eu coloco uma participação em gol nos últimos 3 jogos para atacante, quase todo mundo. Foi o que eu falei para vocês. É uma rodada que eu tenho quase todo mundo levando gol, né, de atacante. Mas quando eu coloco 2 participações em gol, alguns times se destacam. Então, ó, eu tenho Bahia levando gol de atacante quase todo jogo, né? Gol ou assistência, né? Essa participação em gol.
Então, cara, pensar, né, ali, pô, tem algum atacante do Goiás? Não tem. Talvez o Guilherme, né? Coxa, pô, beleza, já tô lá. Grêmio, Grenal. E aí o resto tudo com um, né? Do outro lado eu tenho Fortaleza, tenho Inter e tenho Cap. Então, assim, se eu coloco 5 jogos, Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Curitiba, então você vê que o América Mineiro desce um pouquinho, né? Tem esse ponto aqui, desce um pouquinho. São Paulo também cai um pouquinho. Nos últimos 3 jogos, o São Paulo aparece assim como o América Mineiro. Nos últimos 5, o América Mineiro e São Paulo estão no mesmo patamar, mas quando eu coloco para 2, o América Mineiro aparece mais. Então, assim, o que eu falo para vocês é o seguinte: o América Mineiro cedeu participação em gol em 3 de 5 jogos, assim como o São Paulo. Só que nesses 3 jogos que o América Mineiro cedeu participação em gol, o América Mineiro cedeu 2, enquanto o São Paulo foi somente 2 jogos. Então eu tenho ali, né, boas opções nessa questão. Aqui, galera, eu acho que tem assim alguns nomes que podem, né, se destacar em questão de ataque. Eu pensaria, né, em ficar entre o Verratti e o Lucero, né? Mas eu tenho o próprio Guilherme de Fortaleza, é um jogador muito interessante. Aqui, Cap sem o Vitor Roque, acho que morre. Se eu colocar um Sacha aqui, eu acho também que não rende. Aí pode ser um Vitinho, pode ser um Elinho, mas eu acho que não funciona. Eu acho que o Suárez pode ter algum destaque nessa brincadeira, né? E tem os atacantes do Palmeiras, mas que não estão rendendo. Então, assim, eu acho que esse terceiro atacante, ele vai ficar aqui entre Suárez, Verratti, Lucero e Guilherme, tá? Quem quiser arriscar um pouco mais, Lucero. Quem quiser arriscar um pouco menos, o Verratti. Então, assim, cara, você percebe que a nossa base, né, foi praticamente feita olhando, né, a análise de XG e XGA, e pra gente fechar a questão que falta, eu tenho o apoio dessa recorrência de participação em gol, eu tenho o apoio dessa recorrência ali da questão dos zagueiros, eu tenho a questão do SG, né? É uma rodada que eu não tenho, assim, muitas opções de lateral, que eu precise olhar aqui e olhar, pô, qual é o jogador que está cedendo muito desarme, né? Porque é aquilo, posso até passar aqui com vocês, ó. Ademir com o Sander, cede desarme. Vasco, não pensaria em ninguém da zaga do Vasco, como também não pensaria em ninguém da zaga do São Paulo. Mesma coisa com Corinthians e Flamengo, né? Acho que não dá para pensar. Fluminense e Botafogo, daria até para pensar, mas também clássico, muito difícil esse clássico. Palmeiras é clássico, mas a gente sabe que a performance do Santos fora de casa não é ruim. Ah, mas é campo neutro. Lucas Braga com Piquerez, chance de desarme. Esse lado direito do Santos ali é bem mais ou menos na questão ofensiva, né? Você vê que o Santos deixou o Vasco cruzar bastante, né? Então tem esse déficit aí na questão do cruzamento. Então eu posso colocar o Piquerez. Rocha tem potencial? Menos um pouco de desarme. E o Mike aqui, que talvez, né? Talvez o Abel não entre com ele, porque tá uma coisa meio sinistra, né? Pode ser que ele coloque alguém ali da base, porque realmente o Palmeiras não tá fazendo muito gol, né? Apesar de, né, que a assistência foi dele, mas ele só tocou pro lado, né? Quem realmente fez um golaço foi o Piquerez. Inter e Grêmio também pularia. Galo, pô, tem o Arana, que não tem potencial de muito desarme, porque o Robson não cede, apesar do Sebastião Gomes ceder bastante, mas o Natanael não marca bem. Então acho que o Arana tem potencial de assistência aqui nas costas do Natanael. Já do outro lado, o Diogo cede desarme. Então um bom potencial aqui pro Mariano. Atlético e aqui eu também, e Bragantino eu não pensaria muito, né? Apesar do Juninho Capixaba estar muito bem, acho que é um jogo que a chance dele não segurar SG é grande. Fortaleza tem o Bruno Pacheco pegando o Rodriguinho, e esse lado direito aqui do América é mais zoado. E acho que é isso. Então, assim, eu não pensaria muito diferente. Foi o que eu falei pra vocês. Aqui eu acho que ou você coloca Galo, ou você coloca Palmeiras, ou você pode colocar o Sander, ou você coloca o Bruno Pacheco. Acho que são esses. Bruno Pacheco com um pouco menos potencial de saldo, os outros eu já falei um pouco. Então, só, né, numa análise de meia horinha, olhando XG e XGA, a gente conseguiu montar uma base. E aí, pensar alguns nomes, né, ver a questão do goleiro. Goleiro, como eu falei, eu acho que o Tadeu é um bom nome. Eu gosto desses goleiros mais ousados e eu não gosto de... eu gosto de dar uma diversificada. Então, na minha opinião, eu colocaria o Tadeu nesse time, aí ficaria ali para escolher esses dois. Eu acho que 2 do Galo, 2 do Palmeiras, você já está cercando bastante
esse SG. Lembrando que, na minha opinião, o Galo tem mais potencial de SG do que o Palmeiras, né? Muito mais porque o Galo cede... Apesar do Galo e Palmeiras cederem a mesma coisa, o Palmeiras não tá jogando na Allianz, né? E o Galo não. O Galo vai jogar em casa, vai jogar na arena dele. Então, assim, é mais um pouco para isso. Mas eu colocaria o Tadeu aqui de um ponto um pouco mais ousado. Acho que tem uma chance de saldo, pode fazer seus 8, 9 pontos. É um goleiro que quase ninguém tá pensando. A maioria tá carregando pra caramba no Galo, né? São 3 do Galo que a galera tá carregando. O Pacheco tá no mais escalado, mas eu não acho que o Fortaleza tenha uma chance grande de saldo de gol. Pode acontecer, mas acho que não tem grande. Mas tem o risco da questão ali dele jogar, né, de dar uma assistência ou outra, mas eu acho que riscos são feitos para correr, né? Então eu gosto desse risco aqui do Tadeu. Tá, galera? Então, ó, rapidinho, como eu falei, o vídeo foi bem mais rápido, eu ainda dei um embromation aqui, poderia ter terminado com meia hora esse vídeo, mas eu acho que ficaram aí 40 minutos, o vídeo vai ficar com uns 42, 43. Acho que é um vídeo bom. Só o início aqui da análise já mata bastante coisa. E, né, agora vocês pensarem quais são os outros nomes aqui que vocês vão colocar. E depois vir aqui comentar e fazer aí o feedback de como que o que vocês estão achando aí dos vídeos e das análises. Por falar em feedback, isso é muito importante mesmo, cara. Deixa teu feedback aqui pra eu saber se você tá gostando do vídeo. Eu sei que a gente veio numa pegada desde o início da temporada de vídeos mais longos. Então eu sei que essa galera que tá aqui, esses 9 mil assinantes, né? Não é assinante não, não é seguidor não, esqueci, né? Agora como que fala no YouTube. Mas essas 9 mil pessoas que estão me seguindo aqui no YouTube, né? Que assinaram, né? Que se inscreveram, né, no canal, os inscritos aqui do canal gostam desse tipo de vídeo. Mas é sempre importante eu ter o feedback. Vocês estão indo bem? Estão gostando? A didática tá legal? Por mais que o vídeo seja um pouco mais longo, eu tô conseguindo passar para vocês sem embromar muito, sendo direto ali por posição, fazendo uma análise legal. Eu sei que não é uma live, né? Eu faço aqui num take só, né? Não tem edição, mas é uma live fake. Mas é importante eu ter esse feedback de vocês, porque como a gente não tá em live, eu não tenho isso no tempo real, tá? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que a gente fez um vídeo muito, muito rico com relação ali a SG, a ataque, né? A potenciais ali que ficam de fora. Eu acho que as dúvidas que vocês têm, as opções que podem surgir nesse meio campo, acho que ficou um vídeo muito legal. Não ficou grande, não ficou cansativo, porque para mim, como eu falei, as estatísticas são meio óbvias nessa rodada, então não feche os olhos para as estatísticas, né? Eu acho que você precisa realmente olhar essas estatísticas e entender que isso faz parte das tuas escolhas. Se der certo ou errado, era o que você tinha para estudo naquele momento, e espero que você vá bem. E ó, não esquece, tá? Deixa o like, compartilha, comenta. E novidade para vocês, vai vir degustação 100% gratuita. Ainda não decidi, acho que nessa data FIFA que eu vou divulgar, eu acho que vão ter pelo menos 2 ou 3 rodadas gratuitas de degustação. Aí se você quiser assinar, vou fazer um preço, pô, cara, ó, batata, assim, pra você realmente assinar, tá? E aí se não quiser, pô, eu te espero ano que vem, te espero aqui no YouTube. Mas o mais importante que eu peço pra vocês nesse momento é deixar o like, o comentário e compartilhar. E compartilha também, cara, o Instagram. Queria pedir um negócio pra vocês, cara. Se vocês estão vendo o vídeo e eu tenho ajudado vocês, no momento que vocês fizerem uma pontuação legal e o negócio for avançado, pô, compartilha no Stories e me marca lá no Instagram, pô, pra eu compartilhar, pra galera ver, né? E a galera chegar até mim. É a ajuda que eu peço pra vocês aí, tá? Então, ó, boa rodada 26, bom final de semana e até a próxima.